Sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Diga bem forte. Aleluia, amém, gente? Dia 27, no primeiro bairro chamado Jatobá, estaremos lá com a Viva Altamira, juntamente com a União de Pastor. Gente, vai ser muito forte, não perca. Você que tem a sua igreja, faça a sua caravana. Você de Vitória de Xingu, Sozé, Anapu, Brasil Novo, venha, vai ser muito forte o poder de Deus. A gente vamos lá adorar o Senhor. Gente, aprenda uma coisa, não importa a placa de igreja, não, porque a placa de igreja fica fora, você fica dentro. Deus é mais do que isso, Deus não é religião, amém? Venha você de perto, você de longe, dia 27, não esqueça a data. Estaremos lá adorando e exaltando. A palavra vai ter testemunho, vai ser poder de Deus, vai ter cura, milagre, amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos agora com o pastor Francisco, amém? Com a palavra de Deus. Quero nesse momento saudar todos com a paz do Senhor. Quem está nos assistindo através do canal 19.1 Band Altamira. É um programa Viva Altamira, um programa que nasceu no coração de Deus para ser transmitido ao seu coração. Quero pedir permissão para entrar na sua casa, para te convidar para você ficar essas 2 horas, de 10 ao meio-dia, assistindo este programa conosco. Peço também permissão para entrar no seu escritório, na sua empresa, na sua casa de campo, no seu próprio carro também, que você pode estar aí assistindo neste programa tão abençoador, que todos os sábados, de 10 ao meio-dia, estamos aqui transmitindo as boas novas de salvação, transmitindo o nosso Jesus, que salva, que renova, que restaura. E aqui, como já disse o nosso bispo Assis, aqui nós não pregamos a placa da igreja, nós pregamos o Salvador do mundo, o Salvador das nações, que é Jesus Cristo, aquele que foi lá no madeiro, deu a sua vida em troca da minha, da sua, morreu morte de cruz, terceiro dia foi ressuscitado, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, intercedendo por nós. Eu te convido para que você assista essa programação juntamente conosco. Você será muito bem-aventurado por abrir as portas da sua casa e receber os irmãos que aqui estão louvando, pregando, dando testemunhos daquilo que Deus já fez na sua vida. Eu quero trazer aqui uma palavra que está em Salmos, de número 103, e o verso 1 em diante. Quero te convidar, se você tiver uma Bíblia aí, para você acompanhar comigo, tá? Onde Davi convida a sua alma para adorar a Deus, para louvar a Deus por amor de sua graça, né? É a graça que Deus nos concede, o direito de nós estarmos aqui. É pela sua infinita graça e a sua bondade que nós estamos aqui. A graça é um direito imerecido que a gente não tem, mas Deus nos concede esse direito. Portanto, dê graças a Deus por este dia que Deus te presenteou. Você levantou da sua cama, pôde respirar, pôde andar, pôde fazer suas atividades, é isso? E está aí, né, iniciando um dia que Deus tem lhe proporcionado. É a graça do Senhor em tudo isso daí. E o verso 1 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Tudo. Atribua a Deus a sua empresa, a sua família, os seus negócios, o seu trabalho, a sua posição na sociedade. Atribua tudo isso a Deus. E convide nesse momento a sua alma para adorar a Ele, para engrandecer o seu nome. Não importa a dificuldade que você está passando, todos nós passamos por dificuldade. Pois a própria Bíblia diz, o próprio Deus deixou escrito, né? No mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. É isso? Nesse mundo que nós estamos vivendo, no sistema que nós estamos vivendo, é o globo terrestre, não é isso? E neste mundo a gente tem aflições. Mas o próprio Jesus disse: tem de bom ânimo. Por que ele disse tem de bom ânimo? Porque ânimo todo mundo tem. Se levantar, de caminhar, não é isso? Mas devido às aflições que a gente passa no dia a dia, ele acrescenta: tendes bom ânimo.
Porque se você não tem um recurso que você precisava ter agora, você teve o ânimo para se levantar e conduzir. Mas Ele está te convidando para ter, além mais do que isso, bom ânimo, para que você possa caminhar durante o dia e alcançar os objetivos que Deus tem para você. E diz, né? E tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque Ele é santo, Ele é poderoso, digno de honra, de glória e de louvor no céu e na terra. E o verso 2 diz: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Olha quantos benefícios o Senhor tem feito por mim e por você. Talvez algo que você nem diga assim, eu não consigo, mas Deus é benigno, Deus é maravilhoso, e Ele tem dado essa condição de você alcançar os benefícios. Amém? Quero ler mais o verso 3 e depois eu quero trazer aqui um filme para você assistir. Tá? E o verso 3 diz: é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É Ele, é Deus, não é um homem. O homem pode até te prometer algo e às vezes não consegue alcançar aquela promessa que te fez, né? Porque não está dentro das suas possibilidades. Mas Deus, sim, aquilo que você entrega nas mãos dele, pode ter certeza que Ele vai te atender. O filme que nós vamos trazer aqui, ele está baseado lá em Lucas capítulo 15 e o versículo de número 11, que fala do filho pródigo. E eu quero levar esta palavra direcionada aos nossos jovens, né? Talvez você tenha dito assim: não, eu vou deixar a casa do meu pai, quero viver uma vida aí mais livre, né? Porque meu pai tem acompanhado. Mas deixa eu te dizer uma coisa, né? O pai que ama o filho, ele corrige, ele orienta, ele ensina, ele abençoa, né? Eu mesmo cheguei aonde cheguei, louvo a Deus pela vida dos meus pais que já dormem no Senhor, tanto a minha mãe quanto o meu pai. Os ensinamentos que eles passaram para mim, para eu chegar aqui aonde eu estou hoje. Isso eu quero transmitir para você, tá? Que está lá, um jovem, não é isso? 2 irmãos, um resolveu sair de casa, o mais novo. Não, pai, me dá a minha parte que me toca, eu quero ir dar uma volta aí. E foi, né? O pai não interferiu, segundo as escrituras ele foi, mas chegando lá, não era o que ele esperava. Então, se você, jovem, está na igreja, louvando o Senhor, e tem algo te oferecendo aí fora para você largar os pés do Senhor, os caminhos do Senhor, nessa manhã eu te digo, não faça isso. Continue onde você está, porque você é filho e você tem direito na herança que o papai tem deixado para você. Falando isso espiritualmente, falando biologicamente, atenda o conselho do seu papai, da sua mamãe, porque esse casal de pais que você tem biológico, tá? Seu pai e sua mãe, ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor da terra para você. Pode ter certeza disso. E agora eu te convido para você assistir esse filme, O Filho Pródigo, que vai entrar no ar agora nesse momento. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra.
o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um de teus jornaleiros. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou, e o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o e comamos e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E, chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo, e ele lhe disse: veio teu irmão. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo, ele disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Nesse momento eu quero cumprimentar aqui o nosso pastor Erasmo. Ele é pastor presidente do Ministério Pedra Viva, lá no Ayrton Senna 1. E como a gente temos esse quadro, né, no programa Viva Altamira, todos os sábados, que é um quadro que é um testemunho dos irmãos que Deus tem feito uma transformação nas suas vidas, né? E eles têm esse testemunho para contar e para edificar as nossas vidas. Como todos os irmãos sabem, o nosso programa A Viva Altamira, ele faz parte da União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará.
tá? Os irmãos aí que fazem parte do sudoeste do Pará, né? Isso são os pastores que estão que fazem parte da UMESPA, né? União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará. E o pastor Erasmo, ele é um pastor presidente da Igreja Ministério Pedra Viva, que faz parte da UMESPA, né? E que participa conosco aí da União de Ministros. Amém? Então, quero abrir aqui a oportunidade para o nosso pastor, para você trazer o seu testemunho, para nos edificar, né, com o seu testemunho. Deus abençoe aí. Amém. É motivo de muita alegria, né, primeiramente estar aqui. Quero cumprimentar a todos que estão aqui no estúdio com a gente, os que estão em casa, com a paz do Senhor Jesus. Que Deus possa alcançar você, a sua família, através deste testemunho. Amém. E eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida. Então, pastor Francisco, eu não nasci num berço evangélico. Amém. Eu nasci na família que não era cristã. Amém. E eu morava antigamente lá na beira do Baixão, chamado Igarapé Altamira, conhecida lá pela população como Área Vermelha, um local muito difícil que a gente morava. E com 17 anos de idade eu já fui desenganado pela medicina. Amém. Eu tive ali antigamente ali na Djalma Adulto, tinha uma clínica lá. Eu cheguei naquela clínica ali desenganado pela medicina. A melhor doutora da época lá, ela falou para minha mãe que eu não passava de uma noite. Eu só tinha uma noite de vida. Minha mãe ainda não era cristã ainda. Quando a doutora falou isso para ela, em particular, ela chegou na beira da cama comigo, do leito que eu estava. Ela perguntou para mim: meu filho, você acredita em Deus? Aí eu falei para ela: sim, mãe, eu acredito. Ela falou assim para mim: se eu acreditar em Deus, meu filho, você não vai morrer não. Eu com 17 anos de idade. Eu não era evangélico ainda, minha mãe não era. Mas dentro de nós já tinha desejo, né? Nós já sabia que Deus existia, só que a gente não tinha confessado Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E ali ela falou para mim: se eu acreditasse em Deus, Deus ia me curar. E eu falei para ela, naquele leito de hospital, eu falei: mãe, pois é, se Deus me curar, eu vou servir a Ele. Falei com fé, eu não sabia nem orar, mas naquele leito ali eu consegui falar algumas palavras para Deus. Uma das palavras que eu falei para Deus foi: se o Senhor me curar, eu vou entender que o Senhor é Deus e eu vou te servir. Ao glória do Senhor Jesus, quando isso passou a noite todinha, a doutora já tinha praticamente saído da sala. Eu fiquei ali na ânsia da morte, agoniado, e eu sei que eu peguei no sono. E para o glória do Senhor Jesus, no outro dia, pastor, eu amanheci bom. Eu amanheci, meu pulmão estava comprometido, estava com a mancha preta. E no outro dia a doutora me levou na sala de fazer exame e não tinha sumido. E o nome de Deus foi glorificado. A doutora ali, ela não entendeu o que tinha acontecido, porque foi Deus naquele dia, naquela noite, que me curou. E a Bíblia diz que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Só que, pastor, quando eu fiquei bom, voltei para a minha vida normal, eu não aceitei Jesus. Eu não fui para a igreja, não procurei a igreja, fui para o mundo. Fui beber, eu bebia muito, eu era viciado no baralho, no jogo de baralho. Eu apostava tudo que eu tinha, entre dinheiro, roupa, relógio, até muitas vezes até o que a gente tinha ali, tudo que a gente tinha ali eu colocava na mesa, né, no jogo de baralho. E passou anos e anos e eu não fui para Jesus. Só que Jesus sempre ficou me incomodando, o Espírito Santo me incomodando. Eu tinha feito um voto com ele no leito de hospital. Só que minha vida, depois de um certo tempo, o inimigo, ele engana a gente. Ele acha que ali no mundo está tudo bem. E não está. E a minha vida começou a piorar. Eu comecei a entrar em ansiedade nessa época já. Eu comecei a me afundar na bebida. Até que em 2012, eu lembro que em 2012 eu perdi um irmão. Foi um baque para a nossa família. Nós somos uma família de 5 irmãos, homem e uma mulher. E um dos meus irmãos morreu num trágico acidente de carro. E ali praticamente acabou a minha família. Minha família toda ficou ali desesperada. Todos nós, nossa família, estão em depressão. E a minha mãe também ficou muito desesperada, ficou muito depressiva. E eu, pastor, eu bebia só final de semana. Eu comecei a beber praticamente todos os dias da semana. De 2012 a 2013 eu vivi um ano mais difícil da minha vida. Eu fui para o fundo do poço. Então, meus irmãos, que você está em casa aí assistindo esse testemunho do pastor Erasmo, 17 anos, passou pelo vale da sombra da morte, né? Hospitalizado. A sua mamãe
ali perguntando se ele acreditava que Deus poderia tirar ele dali. Como ele já testemunhou seu pulmão, e ele disse, né, que saindo dali ele ia servir a Deus, só que depois que ficou curado ele esqueceu, né, do que ele tinha falado. E aí veio o acontecimento, como ele citou, né, traz um acidente com seu irmão e a família entrou em momentos difíceis. Então você que está assistindo esse testemunho aí, ele vai servir para a edificação das suas vidas, né? O que você pode estar passando, não sei, só Deus sabe, né? Mas o nosso pastor, né, ele está aqui trazendo o seu testemunho de vida. Pastor Erasmo, e a partir desse momento aí que o senhor se recuperou, né, e houve esse problema com seu irmão, né, o trágico acidente que ele perdeu a vida, e a partir daí, como foi que o senhor chegou aos pés do Senhor nosso Deus? Aí minha mãe, mesmo ela não sendo crente, assim, se batizada na época, ela ia para a igreja já. Ela frequentava algumas igrejas. E eu lembro que toda vez que eu chegava em casa, às vezes eu saía do trabalho, já ia direto pro bar. E ali quando eu chegava até no final do mês, quando eu ia receber meu salário, não tinha, porque eu pegava vale só para beber. E eu já comecei a usar droga. Só que toda vez que eu chegava em casa, isso serve até para as mães que estão me assistindo, que tem os filhos hoje nas drogas, tem os filhos na bebida. Fico de exemplo. Minha mãe, quando eu chegava em casa, pastor, bêbado, quando eu dormia, minha mãe ia lá, pegava o ungido e ungia minha cabeça. E ficava falando, um dia Deus vai mudar a história do meu filho. Quando eu chegava em casa, pastor, muitas das vezes minha mãe estava de joelho orando no pé da cama dela. Eu tenho essa lembrança. E ela ia para a igreja, o pastor falava assim para ela, falava em geral para o povo da igreja, mas ela pegava para ela, olha, você que tem um filho, você que tem um marido, traga uma peça de roupa, traga uma foto dele para a gente orar. E ela levava foto não só minha, mas dos meus irmãos, do meu pai. E ali eu creio que através dessa atitude de fé dela, foi que eu fui alcançado. De 2012 a 2013, até julho de 2014, que foi quando eu aceitei Jesus, pastor, cheguei no fundo do poço. E quando eu cheguei nesse momento, eu tive duas escolhas. Ou me afundava mais, eu cheguei até ter desejo de suicídio, ou eu me levantava dali. Eu lembro que um dia eu estava em casa, minha mãe ela tinha viajado com meu pai, e ficou só em casa. E eu passei ali a semana bebendo, e no sábado à tarde eu estava lá jogado no chão de casa, que era casa de madeira, e ali na ressaca, né, do álcool, da droga, Deus enviou uma serva dele, lá em casa, para falar do amor de Deus para mim. E essa serva dele já tinha passado tudo que eu tinha passado. E ela falou do amor de Deus para mim, naquele dia, naquela tarde ali. Eu lembro como hoje, que era julho de 2014. E isso já tinha passado 2 anos desde o meu irmão tinha morrido. E ela me convidou para ir na igreja no domingo à noite. E eu fui, pastor. Eu fiquei refletindo, depois que ela saiu, falou ali do amor de Deus. Falei, rapaz, eu vou nesse culto no domingo. Eu fui no culto. E chegou lá, o pastor ministrou uma palavra poderosa. E naquele culto, no final, ele fez uma oração e eu orei ali também. E eu falei para Deus, Deus, se realmente o Senhor muda a história, se realmente isso é Deus, se realmente isso existe, eu quero que o Senhor mude minha história, porque eu não aguento mais viver essa vida. Ou o Senhor muda a minha história, ou o Senhor me leva logo. Eu não quero mais viver para sofrer, tá, com essa angústia, essa depressão, esse desespero, ver minha família toda destruída. E ali, pastor, no final do culto, o pastor, depois da oração, ele fez o apelo. Eu fui na frente e entreguei minha vida a Jesus. Amém? E depois disso, Deus fez uma grande obra na minha vida e tem feito. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Olha, o testemunho do nosso pastor Erasmo, tá vendo aí? Na sua juventude, né? Passou por um processo de saúde, depois se recuperou e entrou no mundo das drogas, né? Bebendo, se drogando, e chegou ao fundo do poço. Como nós assistimos o filme, né, do filho pródigo, ele mergulhou, né, trilhou por um caminho totalmente obscuro, né, gastou tudo que tinha na vida, ele procurou, a ponto que quando ele chegou ao momento não tinha mais recurso nenhum. Foi atrás de emprego, encontrou lá um senhor que cuidava de porcos, arrumou um trabalho para ele cuidar dos porcos. Ele desejava comer o alimento dos porcos e ninguém dava nada para ele. Trazendo para o testemunho do pastor Erasmo, é isso. O mundo aí fora, ele não tem o que te oferecer. Quando eu falo mundo,
dentro da Bíblia, eu não estou falando do globo terrestre, tá? Eu estou falando do sistema, né, que rege o mundo. Então, as pessoas que estão dentro dessa vida, né, isso oferecendo algo para os jovens que não leva a lugar nenhum. E o que leva é o que aconteceu com o pastor Erasmo, ao fundo do poço, a ponto dele pedir para dentro de si, que achava que o único jeito era tirar a sua vida, não é isso? Mas o único que pode, né, cuidar dessa situação aqui é Deus. É Ele que dá a nossa vida, é Ele que nos restaura. Então chegou um momento e ele disse: não, agora eu tenho que procurar os pés do Senhor para mim poder mudar a minha vida. É o caso do filho pródigo, né? Ele disse: não, eu vou procurar meu pai, né? Vou chegar com ele, vou conversar com ele, vou pedir perdão primeiro para Deus e depois para o meu pai, porque eu pequei contra o céu e perante o meu pai, já não sou digno de ser chamado filho. Então ele se arrependeu e veio e aceitou Jesus. E a partir do momento que o senhor aceitou Jesus, pastor Erasmo, como ficou a sua vida a partir daí? A minha vida foi transformada verdadeiramente, pastor. Os cientistas falam que hoje, uma pessoa se liberta da droga ou do álcool, tem que fazer terapia, tem que fazer reabilitação, tem que se internar numa clínica. E eu, para a honra e glória do Senhor Jesus, não precisei disso. A partir de 2014, eu lembro como hoje, até época de Copa do Mundo, eu lembro como hoje, que eu fui para aquele culto e eu aceitei Jesus, e Deus, Ele verdadeiramente, a partir do momento que eu entreguei, falei para Deus que eu queria ter minha vida transformada, Deus transformou minha vida. Eu era viciado no baralho, ali Deus me libertou. Eu era viciado assim, tinha muitos vícios, graças a Deus o Senhor me libertou. Eu não precisei passar por clínica de reabilitação, não, porque o próprio Deus, Ele me libertou, porque eu verdadeiramente, eu entreguei meu coração a Ele, entreguei minha vida a Ele. E depois disso, pastor, Deus tem feito uma grande obra na minha vida. Toda a minha família está servindo a Jesus. A minha mãe, que não era batizada na época, que só frequentava a igreja, hoje ela é batizada. Ela congrega comigo, é uma das ovelhas fiel que eu tenho. A minha irmã também, que também não era cristã, hoje congrega comigo. Eu tenho meu irmão, que é o meu irmão mais velho, também, que passando uma luta muito grande. Ele mora hoje em Santarém. Ele, toda a família dele, também serve a Jesus. Tem outro irmão meu que mora ali em Senador José Filho. Ele, junto com a família dele, toda serve a Jesus. Então, praticamente, quase 5% da minha família hoje serve a Jesus. Fora os amigos, que quando eu vim para Jesus, juntamente com a minha esposa, a gente trouxe muitos amigos, né? A gente ganhou muitas almas, né, nesse período aí. E depois disso, pastor, Deus restaurou a minha vida por completo. Eu falo 100% por completo, porque eu tinha uma vida destruída, eu não tinha família, não tinha expectativa de um dia eu ser um pastor, né? Eu ser uma pessoa bem vista na sociedade, porque você sabe que quando a gente está nessa vida aí, na vida errada, na vida do crime, no olhar da sociedade, a gente é mal visto. E depois disso, não, Deus, Ele restaurou minha vida por completo. Hoje, eu constituí uma família, amém? Tenho uma família abençoada, tenho 2 filhos abençoados. Deus, Ele me confiou esse ministério, que hoje eu sou pastor presidente. Mas isso não foi fácil, pastor, porque as pessoas pensam que servir a Jesus é só ir para a igreja e... Não, você tem que abrir seu coração, tem que entregar a sua vida por completo, porque eu estou aqui para falar para vocês, meus amados que estão em casa, que Jesus, Ele é fiel para transformar a sua vida, dependendo da situação que você esteja vivendo hoje. Eu lembro, pastor, aqui de uma passagem lá de Marcos capítulo 5, do endemoniado de Gadarena. Aquele endemoniado, a Bíblia diz que cadeia nenhuma prendia ele, e tudo ali que prendia ele, corrente, tudo era quebrado. Mas no dia que ele teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que verdadeiramente ele foi liberto. E ele falou para Jesus que ia seguir Jesus. Jesus falou: não, vai para o meio dos teus, vai para a tua casa, anuncia o que eu tenho feito na tua vida. Então o maior testemunho, a maior pregação hoje é o nosso testemunho. Eu sou muito feliz do que Deus tem feito na minha vida. Sou muito grato, pastor, porque não era nem para mim estar aqui. Graças a Deus, pastor Erasmo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, o testemunho do nosso pastor Erasmo aqui, com certeza, não tenho dúvida, ele vai edificar muitas vidas. Você que ainda não tomou essa decisão de servir o Senhor, de conhecer esse Cristo verdadeiro, você ainda não teve essa experiência que eu tive, que o pastor Erasmo teve, de conhecer o Cristo verdadeiro. Veja que Deus,
deu para ele uma família abençoada, né? A família, esposa, filhos, a sua família biológica vieram para os pés do Senhor. O Senhor deu para ele, confiou a ele um ministério, que ele é presidente hoje do ministério, a igreja ali no Ayrton Senna 1. Deus confiou um povo a ele, não é isso? Depois que ele entendeu que o próprio Jesus é quem faz a mudança na nossa vida. Pastor Erasmo, para nossas considerações, o que o senhor diria para quem está nos assistindo aí, né, que ainda não tomou essa decisão? Eu quero dizer para você que está em casa, você jovem, você já adulto, que o momento é hoje, a hora é essa. Não espere para amanhã, porque o amanhã não nos pertence. Amém? Muitas vezes as pessoas falam, você fala, não, só vou entregar minha vida para Jesus quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar. Não. Quando eu fui batizar, pastor, só para finalizar, eu lembro, pastor, que meu pastor estava na frente da igreja após o culto, meu pastor, e chegou para mim e falou, meu filho, que dia você vai batizar? Eu falei para ele, não, pastor, primeiro eu tenho que parar de beber, primeiro eu tenho que parar de fumar, primeiro eu tenho que parar de jogar baralho. Não, meu filho, primeiramente dá o passo, batismo, porque quem vai fazer algo na sua vida é o Espírito Santo. E no outro dia era o batismo, a gente foi ali, eu me batizei. E para honra e glória do Senhor Jesus, depois do batismo, Jesus me libertou por completo. Então não espere, por exemplo, eu não estou preparado ainda. Quem vai preparar você é o Espírito Santo. Vai falar para você estar em casa. Você, mãe, que tem seu filho hoje nas drogas, no álcool, no vício, no crime. Busca Deus pela vida dele, pela sua família. Você jovem que está aí, eu quero te dizer, o tempo de aceitar Jesus é agora. Porque Jesus tem muito a acrescentar na sua vida. Jesus quer usar você como canal de bênção. Amém? Quero agradecer a Deus aqui pela oportunidade. Amém? Por esse união de ministros que está sendo bênção de Deus. Amém? Quero falar para vocês, sou muito grato. Eu creio que esse programa Viva Altamira vai edificar muitas famílias. Amém? Só para finalizar, pastor, a importância de um programa desse. Eu lembro que, mesmo eu não tendo Jesus, eu assistia os programas. Amém? Daquelas igrejas maiores, daquelas igrejas mais conhecidas. Às vezes eu passava madrugada assistindo. Eu ficava falando para mim mesmo, me perguntando, será que um dia eu vou ser um pastor? Será que um dia eu vou estar num programa de televisão pregando nesses homens de Deus? E hoje, para honra e glória do Senhor Jesus, olha o que Deus fez. Deus me tirou do lamaçal do pecado. Deus me tirou de um lugar chamado Área Vermelha. Eu lembro, pastor, só para finalizar, antes de eu ir para a igreja, uma das últimas vezes, nas últimas experiências que eu tive no mundo foi, eu e toda a minha gangue, nós tinha, na época nós chamávamos de gangue, todo mundo foi preso. Eu lembro que naquela turma, não tinha nem algema suficiente para prender todo mundo, eu fui amarrado com corda. E toda aquela população do meu bairro ali vindo aquilo, o pessoal na época lá parado para ver. Só que tinha um pastor que foi lá na igreja dele que eu aceitei Jesus, depois ele me procurou e falou. No dia que eu fui preso, tinha um pastor em cima na rua lá dentro do carro, intercedendo por mim. Ele falou para mim, depois que passou tudo, que quando ele viu eu subindo ali, algemado ali, amarrado, ele estendeu a mão e falou, eu profetizo que um dia esse jovem aí vai ser um servo de Deus. E hoje, honra e glória ao Senhor Jesus, eu sou um servo de Deus, né? Que nem eu falei já aqui, Deus me confiou o ministério, onde nós temos alcançado muitas almas. Eu quero falar para você que está em casa, não desista. Você que está aí pensando em tirar sua vida, procure a Jesus, porque isso é o caminho, a verdade e a vida. Muito obrigado pela oportunidade, pastor Francisco. Amém. Para finalizar, eu quero reiterar as palavras do pastor Erasmo, né? O programa Viva Altamira, no sábado de 10 a meio-dia, ele não traz placa de igreja. Aqui nós estamos aqui pregando Cristo vivo e verdadeiro. Tá? A união de ministro é para isso, irmão. O nome já está dizendo, união de ministros, unir os ministros evangélicos para pregar a palavra de Deus, né? E aqui, nós estamos aqui, ó, o MESPA, né? A União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará. E aqui estamos, né? As igrejas que fazem parte desta união, né? Os obreiros estão aqui para trazer o testemunho. O testemunho do pastor Erasmo foi um testemunho forte, né? Pelo que se percebe, ele teria muito mais, né, para testemunhar. Mas a gente já deixa aqui, né, o convite para uma próxima oportunidade de você concluir, né, o seu testemunho, que é muito edificante para todos nós. E agora nós vamos assistir um vídeo que é perdoar 70 vezes 7. Assista conosco aí esse vídeo para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei?
Até 7? Não te digo que até 7. Mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Gente, vamos trazer agora a agenda. Peraí, um momento, peraí. Não vai não, pode ficar sentado aqui, por favor, fique sentado aí. Vamos agora trazer, você que está nos acompanhando, esse é o programa Viva Altamira, trazer a agenda das igrejas, tá bom, gente? Eu sou o pastor Jorge Júnior, pastor da Igreja Quadrangular Família Global, também nós fazemos parte da União de Ministros do Sudoeste do Pará, e nós vamos trazer, domingo, nós temos o culto da família na Igreja Evangélica Ministério Cordeiro de Deus, Resgatando Vidas. Fica lá na rua Sucupira, número 830, no RUC Jatobá, aqui no município de Altamira. Está à frente o presidente pastor Sabá. Domingo o bispo Oliveira vai estar lá. E também a vice-presidente, a pastora Josi, tá, gente? Domingo com o culto da família, amanhã, na Igreja Evangélica Ministério Cordeiro de Deus, Resgatando Vidas. Então, vamos trazer mais a agenda das igrejas. Também, durante a semana, na mesma igreja, quarta-feira tem um culto profético, sexta-feira culto de cura e libertação. No domingo nós já falamos do culto da família, tá bom? Vamos trazer mais a agenda das igrejas, você que está acompanhando. A Igreja Tabernáculo do Poder de Deus em Ação, os dias de culto. No domingo é o culto de adoração às 19h30. Nós temos também terça-feira culto de milagre urgente. Na quinta-feira culto da família. E sexta-feira o culto de libertação. E no sábado tem um culto jovem às 4 da tarde. Está à frente o bispo Francisco e a pastora Josivânia. Fica lá no Bela Vista, rua 26. A rua 26 de janeiro, Igreja Tabernáculo do Poder de Deus em Ação, é a agenda da igreja. E também nós temos a Igreja Quadrangular Família Global, que fica na Deoclides de Almeida, 840, no bairro Brasília, esquina com a Monte Sião, onde estou à frente, juntamente com minha esposa. Nós temos na terça-feira, a Terça na Vitória,
Na quarta-feira começou o curso aí de liderança e discipulado e crescimento, tá bom? Na quinta-feira, célula. Sexta-feira nós temos a sexta-feira da cura e libertação, o domingo da família e o terceiro domingo é o domingo de missões. E lembrando também que no primeiro sábado do mês tem o culto das mulheres, quadrangular família global, fica na Deoclides de Almeida 840, onde nós estamos à frente. Tem mais as agendas das igrejas. Vamos lá, agenda das igrejas. Ô Vinícius, nós temos também o bispo Elson e a pastora Larissa, que é ADEPAN, Assembleia de Deus, Pai de Multidões, na rodovia Transamazônica, no bairro Mutirão, tá, gente? Não, pastor Francisco, é o pastor. Não, volta lá, Marcos, por favor, volte lá. Volte lá, Vinícius. Assembleia de Deus Pai de Multidões. Nós temos a ceia no domingo às 8h30 da manhã, tá? Também o culto da família às 7 horas da noite. Nós temos também o culto de gratidão na segunda-feira às 19h30, terça-feira às 19h30, culto de ensino, e na quinta-feira profética também você tem a agenda desta igreja. Vamos lá, mais... Ô Vinícius, nós temos também o Ministério Pedra Viva Evangelizando as Nações, no bairro Ayrton Senna, na rua Ribamar Cássio, esquina com Honório Silva. Quarta-feira às 19h30 tem oração das mulheres. Sexta-feira às 19h30, campanha Águas que Purificam. Domingo às 19 horas adoração e renovo. Os pastores Erasmo e Valdeise Novaes, que hoje traz a palavra de Deus. É mais uma igreja aí, o Marcos Vinícius trazer isso. Nós temos a Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, aqui no município de Altamira, que fica também na rua 26 de janeiro, com a travessa Seringueira, lá no Bela Vista. Missionária Rosa está à frente, pastor Francisco Silva, que também apresenta esse programa juntamente conosco. Lá, quarta-feira e domingo, às 19h30, você está convidado para participar do culto da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida. Você é o convidado especial. Tem mais alguma agenda aí? Então essa é a agenda das igrejas aqui no município de Altamira, que fazem parte da União de Ministros. Coloca aqui, Marcos Vinícius, a União de Ministros, tá? Essa é a União de Ministros do Sudoeste do Pará. Só enche um pouquinho aí, para a gente poder explicar. As igrejas, meus irmãos, que estão conosco, elas fazem parte dessa União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará. Nós sabemos que aqui não é questão de defender placa de igreja, mas nós precisamos, o reino de Deus é um reino organizado, Então, para fazer parte também do Aviva Altamira, que é um programa de TV, nós vamos para o bairro, nós precisamos fazer parte da União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará, tá? E todos os pastores que aqui estão, eles fazem parte desse projeto, tá? Esse projeto que nós temos aqui na TV, o programa, nós temos também, a partir do dia 27 desse mês que entra agora, setembro, nós vamos estar nos bairros com a grande cruzada. Louvor, pregação, algo fenomenal, onde a palavra de Deus vai mover o seu coração. Dia 27, todo o último sábado do mês, nós vamos começar o projeto nos bairros do município de Altamira. E o primeiro bairro vai ser o Jatobá, né? Lá no Jatobá nós vamos estar presentes para trazer a palavra de Deus, porque a igreja é isso, igreja significa eclésia é sair para fora, é sair das quatro paredes para poder alcançar almas. Então, dia 27, nós vamos estar lá no RUC Jatobá, e você de casa que está assistindo esse programa é o nosso convidado especial. Esse é o nosso programa Aviva Altamira. Nós vamos trazer agora uma participação especial. Pastor Paulo. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi o Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isto não vai me abalar, pois
Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vi o mar se abrir, eu não vi o coxo andar, também não vi o gigante cair, mas escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim, teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Bem-aventurado que crê sem ver. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Vem me ajudar a confiar. Eu não consigo, Senhor, promete e minto, Senhor. Não aguento mais confiar em mim. E se a doença não curar, e o emprego não vingar, e o filho não voltar, mesmo se meu barco naufragar, mesmo se minha empresa afundar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não quero desistir, Senhor, não quero uma dúvida. E se o mundo não voltar, e se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Traz para cá, esse é o programa Aviva Altamira, um programa da União de Ministros do Sudoeste do Pará. E lembrando que esse é o início do projeto, nós estamos na TV, mas nós vamos estar nos bairros do município de Altamira, sempre no último sábado, a partir de setembro, nós vamos estar nos bairros do município de Altamira, e o primeiro bairro contemplado vai ser ali o bairro Jatobá, tá bom, gente? E nós vamos trazer mais uma participação aqui do... O pastor, o nome é Paulo Sérgio, né? Célio. Paulo Neves, da Igreja Adventista. Vamos lá.
mesmo por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele a glória, para sempre. Amém, amém. Oh, 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 oh. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele o louvor. Maravilha, amém. Amém. Pode ficar aí. Não sai não. Que maravilha, né? Nós estamos ouvindo assim, engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Lembrando que esse é o programa Aviva Altamira, um programa da União de Ministros do Sudoeste do Pará. Eu quero rapidinho falar aqui em João 8,12, que diz o seguinte: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Nós trazemos que Jesus, ele é a luz da vida. Ele é a revelação de Deus em meio às trevas do pecado. Nós sabemos que todo homem, ele já nasce pecador. E nós precisamos, então, dessa luz. Porque Jesus é que te ilumina os teus passos, ilumina a tua vida. A luz, ela simboliza ali a verdade, simboliza a pureza e também a direção e vida. Todos nós precisamos de Jesus. Mas você pode falar: pastor, eu faço as coisas boas na minha vida, mas, meu irmão, sem a luz nós andamos nas trevas. Por isso que todos nós precisamos de Jesus em nossa vida. Vamos agora acompanhar um vídeo que fala sobre Jesus, a luz do mundo.
Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Ah, e viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. A paz do Senhor, Diácono Dionei. Diácono Dionei aqui é um homem abençoado por Deus, tem se dedicado na obra do Senhor. Conheço o Diácono Dionei. É um homem que Deus tem levantado aqui em Altamira para abençoar vidas. É um homem que Deus tem utilizado na ministração da palavra, né? As mensagens que o nosso Diácono Dionei tem no seu coração, que Deus tem colocado, são mensagens que para mudar histórias de pessoas, é isso? É um homem que Deus tem colocado em suas mãos a palavra, o ensinamento, a ministração.
Não só isso Deus tem colocado no coração do diácono Dionei. Deus também tem colocado nas mãos dele projetos para abençoar a minha vida e a sua vida. Para nós entendermos melhor esse projeto, eu convidei o diácono Dionei para que viesse à televisão aqui no programa Aviva Altamira, que é um programa da União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará, para que ele possa trazer, né, o que ele tem de bom nesse projeto, né, tão abençoador. E agora eu passo a palavra aqui ao nosso diácono Dionei para que ele possa trazer para nós aquilo que Deus colocou no seu coração através desse projeto. Pai do Senhor, pastor Francisco, pastor Jorge, a todos os telespectadores do canal TV Band que estão nos ouvindo, Altamira e todos aqueles que nos acompanham. Estamos aqui para agradecer primeiramente a Deus por esse espaço, essa oportunidade na qual estamos tendo aqui de falar, daquilo que o Senhor colocou no nosso coração. O projeto na qual o Senhor colocou no nosso coração é Missões nas Ruas, onde a gente leva a palavra e alimento para aqueles que estão passando por momentos de dificuldades. Nós viemos aqui apresentar a você, amigo, amiga, você que queira colaborar conosco nesse projeto, indo, ajudando de uma forma direta ou indireta, aonde nós tivemos alguns trabalhos realizados, alcançamos algumas vidas, oramos por pessoas se reconciliando e estivemos levando ali a palavra e a gente sentiu um grande impacto, o quanto é difícil, encontrar pessoas em situações difíceis e o quanto é honroso levar a palavra de Deus. Estamos aqui te convidando para fazer parte desta família. Então, o nosso diácono Dionei, Deus tem colocado no seu coração o projeto, Missões na Rua. E nós sabemos, diácono Dionei, que missões está no coração de Deus. Tem a missão transcultural, que você deixa a sua cidade, o seu estado, o seu país e vai para uma outra cultura levar a palavra do Senhor. E também nós temos as missões aqui na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa comunidade. Não é isso? E pelo que eu entendi, Missões na Rua é um projeto que vai alcançar vidas, que precisam de uma mão amiga, de alguém para estender a mão para você. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui sobre Missões na Rua. Quantas pessoas estão nesse momento, entre rodas de conhecidos ali, que deixa a sua casa e vai para aquele lugar ali, fica bebendo durante o dia, durante a noite, e às vezes até coloca lá uma rede, e fica ali, passando frio, às vezes até necessidade. O que Deus colocou no coração do diácono Dionei? Para que ele possa ir até essas pessoas para poder levar uma mão amiga, um alimento, uma veste, um aconselhamento para que aquela pessoa saia daquela vida que está vivendo e venha para os pés do Senhor. É isso que Deus tem colocado no seu coração. É mais ou menos assim, diácono Dionei? É exatamente isso, que o Senhor tem colocado. A gente vai estar fazendo algumas arrecadações, como o pastor já nos comunicou. A gente vai estar fazendo arrecadações de alimentos, para fazer aquela comida, levar no dia do projeto, levar até aqueles necessitados e levar a palavra. A gente precisa de colaboradores. A gente fez esse trabalho e depois que nós fizemos esse trabalho, graças a Deus, apareceu mais pessoas voluntárias. O nosso trabalho ele é voluntário. Lembrando que nós não estamos ali levantando nenhuma placa de igreja, estamos ali levando a palavra do Senhor. Se você quer fazer parte dessa família, venha conosco, nos procure, o pastor Francisco, me procure, e nós estaremos fazendo um trabalho para a honra e glória no nome do Senhor Jesus. E esse projeto, diácono Dionei, para concluir aqui a sua fala, esse projeto, ele está dentro das Escrituras Sagradas, porque vai chegar um momento que o próprio Jesus vai dizer: eu tive fome, não me desse de comer. Eu tive sede, não me desse de beber. Tive nu, não me vestisse. Tive doente, não me visitasse. Está na Bíblia. Aí pode perguntar: como assim, Senhor? Eu nunca te vi lá. Falou: quando você deixou de fazer para um dos meus pequeninos, assim você deixou de fazer para mim. Então, agindo com esse projeto, você está dentro da vontade de Deus para atender o que a própria palavra do Senhor está fazendo. E até aquelas pessoas
que estão precisando. Quero deixar bem à vontade você, Diácono Dionei, para outros momentos você trazer, né, as informações do projeto abençoador, e quero colocar este programa aqui, tanto eu quanto o pastor Jorge Júnior, que somos os apresentadores, à disposição do seu projeto, tá bom? A televisão aqui no sábado de 10 a meio-dia, e a União de Ministros também vai estar abraçando esta causa, esse projeto, tá? Para todos os pastores que já fazem parte da União de Ministros, abraçar essa causa com você aí, tá bom? E tenho certeza que Deus vai ampliar cada dia mais, né, esse projeto, e vai alcançar as vidas que Deus já colocou no seu coração. Amém? Amém. Quero aqui agradecer o pastor Francisco, o pastor Jorge, né, por esse espaço, né, de a gente estar falando desse projeto, né? Isso é algo maravilhoso, que Deus possa abençoar esse trabalho cada dia mais, como vem abençoando, levando a palavra de Deus com amor, um projeto muito lindo, que Deus honre vocês poderosamente. Então, meus amados irmãos que estão em casa, como os irmãos têm acompanhado esse programa, a gente tem os quadros, né? Testemunho, louvor, a ministração da palavra, e agora nós vamos estar agora com a participação da nossa amada irmã, que vai trazer agora a ministração da palavra. Prepare seu coração aí onde você está, tá? Deixa Deus entrar dentro do teu coração, que Ele quer fazer morada. E eu tenho certeza que a palavra, a mensagem que vai ser agora ministrada, ela vai impactar ao teu coração, e com certeza a tua vida vai mudar, porque Deus é esse, né, que muda a história de qualquer pessoa que entrega a sua vida ao Senhor. Então vamos ouvir agora a doce e preciosa palavra do Senhor com a nossa amada irmã. Olá, bom dia a todos, paz do Senhor Jesus, amém. Eu sou a pastora Valdeise, do Ministério Pedra Viva, e estou nessa manhã para trazer a palavra de Deus ao seu coração nessa manhã. Você que está me ouvindo, amém, nessa manhã, Deus, Ele me colocou uma palavra muito forte, poderosa, para compartilhar com você que me ouve, que está nesse momento nos assistindo do outro lado, você ouvinte. Amém. Deus, Ele tem falado muito ao meu coração, amém, sobre o amor de Deus. O amor de Deus que tem alcançado a minha vida, tem alcançado a minha família, alcançado a minha casa. E eu quero compartilhar essa palavra que se encontra lá em João 3,16, amém? Que nos fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para nos condenar, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Amém? Então essa palavra, ela tem falado muito ao meu coração. E Deus, Ele me permitiu ouvir nessa manhã, trazer essa palavra para você, ouvinte, você que me ouve nessa manhã. Deus, Ele tem mudado a minha história, Deus tem mudado a minha vida, amém? Através do amor dEle, através do amor do para com a minha vida e para com a vida de cada pessoa que está me ouvindo nessa manhã, amém? O amor de Deus é um amor incondicional, o amor que mudou a minha vida, a minha história, e tem mudado a minha família, a minha casa, amém? O amor de Deus é tremendo para com a minha vida, para com a sua vida. Você que me ouve nessa manhã, que Deus possa te alcançar através da sua palavra, através do seu amor. Amém? Você que está aí do outro lado, desanimado, abatido, triste, pensando em desistir da sua vida, eu quero falar para você: não desista, porque o amor de Deus foi incondicional para com a minha vida, para com a sua vida. E Deus quer alcançar a sua vida onde você estiver, no seu trabalho, se você que está na sua casa, você que está no carro, que Deus possa te alcançar através do amor dele para conosco, amém? Porque se não fosse o amor de Deus, nós não estaríamos aqui. Então o amor de Deus foi muito grande pela humanidade, por você. Então que Deus nessa manhã te alcance, que nessa manhã Deus, Ele possa falar ao seu coração, que o amor
te alcance, alcance seu coração, alcance sua família, alcance sua casa, onde você estiver nessa manhã. Que Deus, Ele mude a sua história, que Deus mude a sua vida, assim como Ele fez na minha vida. Hoje eu sou um milagre de Deus. Hoje eu quero falar para você que Deus mudou a minha vida através da sua palavra, através do seu amor para com a minha vida. Então que você nessa manhã possa abrir seu coração, deixar Deus entrar, Deus visitar o seu coração, visitar a sua vida, porque só Deus para mudar, amém, a vida de uma pessoa. Assim como Ele mudou a minha, Ele quer mudar a sua. E aqui está falando que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, amém, para que todos nós fôssemos salvos através desse amor, amém. Amém, nos alcançando através desse amor, alcançando todos que estão nos ouvindo nessa manhã, amém, aqui no programa Viva Altamira, um programa abençoado por Deus, um programa que veio para ajudar todos aqueles que necessitam ser alcançados por Deus. E aonde você estiver, que você possa ser alcançado pelo amor de Deus, que você possa abrir seu coração e deixar Deus entrar, Deus fazer morada, porque a partir do momento que nós damos lugar para que Deus entre nas nossas vidas, Deus, Ele muda as nossas vidas, Ele muda a nossa história, Ele muda os nossos caminhos, porque Ele fez isso na minha vida. Deus, Ele me permitiu vir nessa manhã falar para você que o amor dele é incondicional, é um amor ágape, um amor que transforma, um amor que restaura vidas, amém? Só o amor de Deus pode mudar a tua história nesse momento, mudar a sua vida, mudar a sua família, a sua casa, amém? Então, Jesus foi ali entregue por todos nós. É por isso que nós estamos aqui nessa manhã, para testemunhar o amor de Deus, pelo que Ele tem feito por nós, por mim, por você, pela sua família. E que você possa se apegar a este amor, que você possa deixar Deus entrar na sua vida, no seu coração, para que esse amor lhe alcance o profundo da sua alma. Porque só o Senhor pode mudar a minha vida e a sua vida, pode mudar os seus caminhos nesse momento que você necessita do Senhor. Então eu sou muito feliz, grata a Deus por servir a Deus, amém? Eu não servia a Deus, hoje eu sirvo a Deus porque o amor de Deus me alcançou, o amor de Deus me restaurou, o amor de Deus me fez reviver, porque um dia eu estava sem vida, eu estava numa vida sem Deus. Então o amor do Senhor, a palavra dele, amém, me alcançou. E hoje eu estou aqui nessa manhã para falar para você que o amor de Deus quer te alcançar nessa manhã. E que você possa deixar Deus agir, Deus entrar e fazer morada, amém? Para que você seja um grande testemunho para outras vidas que necessitam ser alcançada pelo amor de Deus. Então eu quero deixar essa palavra para você nessa manhã, que você abrace, que você agarre essa palavra, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único filho por amor a mim e por amor a você. Então que você guarde essa palavra, que você entenda que só Deus pode mudar a sua vida. Amém? Que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família, onde você estiver, através dessa mensagem, dessa palavra, em nome de Jesus. Aí, gente, esse é o nosso programa Avival também. Vamos mais uma vez para a agenda das igrejas. Vou aqui trazer domingo. Nós temos domingo com a família na Igreja Evangélica Ministério Cordeiro de Deus, resgatando vidas, onde está à frente o presidente Sabá, a vice-presidente, a pastora Josi, e quem vai estar trazendo a palavra é o Bispo Oliveira, tá, gente? A Igreja Evangélica Ministério Cordeiro de Deus, resgatando vidas.
Fica na rua Sucupira, número 830, no Hulk Jatobá, tá bom? Vamos para mais a agenda das igrejas. E também durante a semana, quarta-feira o culto profético, na sexta-feira culto de cura e libertação, domingo culto da família e também os horários sempre de culto às 19h30. Pastores aí, como já falei, pastor Sabá e também a pastora Jus. Vamos lá, mais a agenda semanal das igrejas, igreja evangélica, também igreja Tabernáculo do Poder de Deus em Ação, os dias de culto, domingo às 19h30, tá? Terça-feira, quer dizer, o domingo é o culto de adoração às 19h30, na terça-feira culto do milagre urgente, quinta-feira culto da família, sexta-feira culto de libertação, sábado culto jovem às 4 horas da tarde. Quem está à frente é o bispo Francisco, também a pastora Jacivânia, que fica lá no Bela Vista, na rua Bela Vista, número 26, tá? Quer dizer, no bairro Bela Vista, na rua 26 de janeiro, tá, gente? Número 3343, Igreja Tabernáculo do Poder de Deus em Ação. Mais uma agenda das igrejas. Igreja Quadrangular Família Global, onde eu estou à frente, juntamente com minha esposa Gabriela. Na terça-feira nós temos culto, na quarta-feira nós já iniciamos agora, nessa quarta-feira, o curso de crescimento, liderança e discipulado, tá? Quinta-feira nós temos célula, sexta-feira tem cura e libertação, domingo nós temos o domingo da família e sempre no terceiro domingo nós temos o culto de missões. E no primeiro sábado do mês nós temos o culto das mulheres, tá? Igreja Quadrangular Família Global, mais uma vez, na Euclides de Almeida, volta só um pouquinho, Euclides de Almeida, 840, esquina com a Monte Sião, tá bom? Vamos para mais uma agenda das igrejas. Nós temos também a Igreja Assembleia de Deus, Pai de Multidões, quem está à frente é o Bispo Elson e também a pastora Larissa. Domingo às 8h30 tem ceia, agora nesse dia 31, tá? E também à noite às 19 horas é o culto da família. Culto de gratidão no Bonança, dia 1º, segunda-feira às 19h30, na terça-feira às 19h30, culto de ensino, e também na quinta-feira tem quinta-feira profética, fica na rodovia Transamazônica, 2743, bairro Mutirão. Igreja Assembleia de Deus, Pai de Multidões. Mais uma agenda das igrejas, vamos lá. Mais uma agenda das igrejas. Nós temos também Ministério Pedra Viva, evangelizando as nações, no Ayrton Senna 1, na rua Ribamar Cássio, esquina com Honório Silva. Na quarta-feira, às 19h30, oração das mulheres. Sexta-feira, às 19h30, tem campanha Águas Purificam. Domingo, às 19 horas, tem adoração e renovo. Pastores Erasmo e também Valdeíse Novaes, que vão estar juntamente aí com vocês, lá no Ayrton Senna 1. E também na Travessa 26 de Janeiro, com a Travessa Seringueira, lá no bairro Bela Vista, tem também a Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida, quem está à frente, o pastor Francisco Silva e a missionária Rosa Moura. Quarta e domingo tem culto, quarta e domingo às 19h30, na Travessa 26 de Janeiro, lá no Bela Vista. Você é um convidado especial. Tem mais alguma agenda? Tem mais alguma agenda? Se tiver, coloca a União de Ministros. Coloca só aqui a imagem da União de Ministros. Olha, esse é um programa, gente, da União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará, tá? Quando nós falamos aqui a questão que não tem bandeira de igreja, mas existe uma organização para isso, tá? Bandeira de igreja, nós estamos falando que eu sou da igreja tal, eu não falo com esse, não. Tem isso não, tá? Não tem isso. Aqui mais precisa de uma organização. Todas as igrejas que estão conosco, elas fazem parte da União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará, onde nós estamos também com o projeto Aviva Altamira, onde nós estamos à frente desse projeto. E lembrando que dia 27 de setembro, nós vamos trazer aí o Aviva Altamira nos bairros do município de Altamira. O primeiro bairro vai ser o Hulk Jatobá. Como é que vai funcionar isso? O projeto, ele vai se estender a louvor, palavra, é uma cruzada nos bairros. Então, todo final de mês, todo último sábado do mês, o Aviva Altamira, que é um projeto que nasceu no coração de Deus. É um projeto que nasceu no coração divino. E Deus estendeu para nós do município de Altamira, os pastores que fazem parte da união, para estar nos bairros, levando a palavra. O que nós vemos diariamente, violência aqui no município, e o ser humano ele precisa da luz do mundo. Como nós falamos agora há pouco, que Jesus, ele é a luz do mundo. E você sabe que Deus enviou, nós acabamos de ler, Deus enviou seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça. Então Deus não quer que você vá sofrer, você não vá perecer, mas que tenha vida eterna. O ser humano ele foi feito para isso,
para viver sempre ao lado de Deus, em ter a vida eterna. Então, todo final do mês, todo último sábado do mês, nós vamos estar nos bairros do município de Altamira, e esse projeto se estende para os bairros e também para aqui a TV, e vem muito mais, porque é um projeto que realmente nasceu no coração de Deus. Vamos trazer mais louvor agora com o Ministério Aviva Altamira. Bom dia. Aleluia. Estamos de volta, né? Mais uma vez, aqui com o grupo de louvor Aviva Altamira. Essa manhã entrando na sua casa, pedindo permissão, né? Para entrar na sua casa, sua família. Amém? O choro pode durar a noite inteirinha, mas a alegria ela sempre vem pela manhã. Aleluia. Me tomar uma expressão que seja a situação, controle ainda está na palma de tuas mãos. Por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos veem, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem, que os fazem cantar santo? Lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo és, glória, glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva na sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Me leva na sala do trono, mostra tua beleza, eu quero ver tua face. Ela vem pela manhã. Eu
eu creio. Amém? O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria ela sempre vai vir pela manhã, em nome de Jesus. Acabamos de ouvir aí uma ministração através do louvor, né? Agradecer a Deus pela vida aí do Bispo Assis, que está à frente deste grupo de louvor, né? O Ministério de Louvor Aviva Altamira. E esse grupo aí, Aviva Altamira, ele vai chegar daqui logo mais em Castelo do Sonho e Cachoeira da Serra, porque esses dois distritos fazem parte do município de Altamira, né? E o programa é Aviva Altamira, então nós logo vamos estar lá, Bispo Assis, levando a ministração da palavra através do louvor, não é isso? E tenho certeza que Deus, a cada dia que passa, mais está cuidando de cada um de vocês, os componentes aí que fazem parte desta maravilhosa banda Aviva Altamira. Mas eu quero também trazer aqui, irmãos, uma breve saudação aqui, dentro das Escrituras Sagradas, né, como nós já falamos no início, né? Este programa Aviva Altamira é para trazer, né, para você que nos assiste todos os sábados, de 10 ao meio-dia, aí no conforto da sua casa, ou talvez no seu escritório, na sua empresa, na sua casa de campo, no seu próprio carro. Queremos trazer aqui a palavra, né, a salvação, que é o próprio Jesus, que muda a nossa história, né? E o programa, o Aviva Altamira, é da União de Ministros, né? União de Ministros Evangélicos do Sudoeste do Pará. Como disse o nosso pastor Jorge Júnior, nós temos a União de Ministros que cuida, né, das programações, que é o programa na TV, a Cruzada nos bairros, que dia 27 de setembro nós vamos estar no Huck Jatobá, à noite com a Cruzada para levar a palavra do Senhor. Ali vai ter louvor e administração da palavra. E como no sábado a gente está na televisão, né, levando a palavra do Senhor. Eu sempre pedi para Deus me conceder esse momento de estar na televisão pregando a palavra do Senhor, né? E chegou o momento que Deus nos proporciona estar na TV Band, no canal 19. Nós temos orado pela família, né, Nascimento, que são os presidentes, né, do grupo aqui, Band em Altamira, né? TV Band, canal 19.1. E nós estamos aqui todos os sábados levando a palavra do Senhor. João capítulo 3, versículo 16, eu chamo aqui de um texto áureo, né, da Bíblia, né, que é o amor que Deus, Ele tem pela humanidade. Tá? Você imagina, você que está na sua casa, vamos junto comigo conjecturar aqui. Olha o amor que Deus tem pela humanidade, de ofertar, de entregar o seu próprio filho, seu único filho, filho unigênito. E diz assim, no capítulo 3 do Evangelho de João, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. De tal maneira. Olha como o amor de Cristo é imensurável, né? Chegou o seu Filho ali no céu, no trono de glória, e ele chegou e disse: eu vou à terra, vou nascer de uma mulher. É isso? Vou nascer de um ventre de uma mulher. É isso? E ali vou palmilhar por sobre a terra e vou sentir a necessidade do pastor Francisco, de você que está nos assistindo. Não, eu vou na terra e vou me tornar um ser humano, porque Deus, ele era divino, mas também humano. Teve uma hora que ele cansou na polpa de um barco. Ele, como Deus divino, ele estava ali para repreender a velocidade do mar, a fúria do vento, né? E ele disse: aquieta-te, mar, calma-te, vento. E todos que estavam ali puderam ver o poder de Deus,
Não é isso? Então esse Deus que acalmou lá o mar, o vento, tempestade, é esse que tem nos amado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Às vezes as pessoas perecem por não ouvir, né, momentos de orientação. Não faça isso que você vai perecer. Não vá por aqui que você não vai alcançar. Não é isso? Então, ele amou de uma tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que é a vida eterna, pastor Francisco? Nós aqui na terra, nós somos momentâneos, somos passageiros. Estamos de passagem aqui. Nós temos um limite de idade, não temos? Né? Depois aí dos 40, dos 50, dos 60, não é isso? Dos 80, a Bíblia fala que é mais canseira, né? Os olhos já não alcançam, né, a distância que deveria alcançar, né? Até o degrau aonde você vai pisar, você já sente um pouco de dificuldade, não é assim? E o que você tem preparado para a vida eterna? A vida eterna após a morte. Porque até o cemitério a família o conduz. Mas a partir dali, somente Deus é quem pode comandar, né, o nosso espírito. Porque nós fomos feitos do pó do barro, né? O pó fez ali o homem. Mas o espírito não foi do pó, não foi lá do barro. O espírito foi soprado, porque quando foi para fazer, ele disse: façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Não é isso? E depois de feito, quem formou o homem foi Deus. Soprou nas suas narinas e trouxe a vida. Por isso que a matéria, o corpo, quando ele é tombado aqui na terra, quando ele o homem falece, quando eu falo homem, eu falo da mulher, né, vem a morrer, falecer, ele é tombado o seu corpo, ele é levado ao cemitério, colocado em uma sepultura, porque é matéria da carne, a matéria aqui da terra, não é isso? Vai ser sepultado. Mas o espírito sobe, e ali nós temos um lugar chamado paraíso, que é onde o espírito daqueles que dormem no Senhor, ele vai para um lugar chamado de paraíso, aguardando a vinda de Jesus. E a vida eterna é Deus que vai determinar, né? Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança tudo aquilo que está preparado desde a fundação do mundo. Então aqui ele está dizendo: na tua passagem por essa terra, quando tu for tombado aqui, né, isso, a tua vida chegar ao final, né, eu vou te recolher para um lugar que você vai viver a vida eterna. Então, nós estamos pregando hoje aqui, mostrando para você dentro da Bíblia, qual a vida eterna você quer escolher. A vida eterna junto do Criador do mundo, junto do Criador da sua estrutura, da sua vida. Não é isso? Porque nós temos que adorar, não é a criatura, nós temos que adorar o Criador. Tem pessoas que adoram a criatura, não é isso? Tem uma pessoa como se fosse para ele um Deus. Não, Deus não dá sua honra para ninguém, não é isso? Não dá a honra dele para ninguém. Então ele é quem dá, quem determina a vida eterna. Então, que vida eterna você está buscando hoje? Será que naquele dia, né, Deus vai dizer: vinde, bendito de meu Pai, possuído por herança tudo aquilo que está preparado desde a fundação do mundo? Ou vai chegar um momento que ele vai dizer: não te conheço, não ouviste, tu ouviu a minha palavra, mas tu não se decidiu. Então não tem lugar aqui. Está preparado para você o inferno, né? Seus anjos. E aí, qual a vida eterna você está buscando hoje? Aí vem: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Está vendo aqui como ele está concluindo aqui a sua palavra? Deus não mandou o seu Filho para condenar ninguém. É como o jardim, né?
Deus preparou um jardim e colocou o nome Éden. E colocou um homem lá para cuidar, depois uma companheira, os animais, as plantações. Mas veio o inimigo e disse: não, tu tem que comer daquela. Deus fez você para desfrutar da grandeza dele. Está vendo? Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. Se alguém diz para você que você não tem mais jeito, não é bem assim. Eu digo para você agora que você tem jeito. Tá? Uma certa vez, ali em Belém, eu estava evangelizando e um jovem, seus 20 anos, chegou para mim e disse: ninguém me ama. Não tem jeito mais. Eu falei: Jesus te ama, Jesus te ama. Convidei ele para ir à minha casa, né? Ele participou de uma refeição comigo e ele chorava naquele momento da refeição. E eu perguntava para ele: por que você chora tanto? E você não consegue se alimentar? Ele disse: porque ninguém nunca fez comigo o que o Senhor está fazendo, trazer para a sua casa e eu almoçar com você, e você dizer que alguém me ama. Me diga quem é essa pessoa que me ama. E eu mostrei para ele dentro da Bíblia que era Jesus de Nazaré. Eu abracei ele ali, ele chorou comigo, e ele foi até a igreja, chegou lá e disse: eu quero aceitar esse Jesus do pastor Francisco. E ele saiu da vida que ele vivia, do mundo que ele vivia, aceitou Jesus, casou, se tornou um grande pregador da palavra do Senhor. Muitas vidas se renderam aos pés do Senhor através dele. Então não pense que o que disseram para você que não tem mais jeito, não tem. Você tem uma mãe que está orando por você, você tem um pai que está orando por você, tem um tio, tem um vizinho, tem um pastor, tem um irmão. Alguém está orando por você e está apresentando você. Então, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então o ser humano não é salvo por um homem, é por Deus. Não é isso? Quando alguém sofre um naufrágio lá no meio da água lá, o que é que ele faz? Ele pede socorro como? Levantando a mão, um sinal. Então quando você precisa de ajuda, você tem que levantar a mão, pedir ajuda. Aí Deus te alcança e te dá aquilo que você quer. Para concluir, o versículo 18 diz: quem crê nele não é condenado. Ele não encerra aqui, ele dá uma vírgula, ponto vírgula. Quem crê no nome do unigênito Filho de Deus não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aqui está um conselho bem claro. Se você não crê que Deus é o Criador do mundo, é quem formou você, e é Ele que vai te garantir aonde tu vai viver a tua eternidade. E aí eu vou concluir. E a condenação é esta. Escute bem aí. E a luz veio ao mundo. A luz. Quando você chega num quarto, para você encontrar o que você quer, você não acende uma luz e você encontra? Você chega na sua sala, você não tem que acender a luz para encontrar? A luz veio ao mundo. Para que a luz veio ao mundo. E os homens, quando falo do homem, falo da mulher. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não é mais. Né? Eram más, eram mal. Não tem pessoas que você chega lá para ele, né? Para falar do amor de Deus e ele resiste, né? Ele não aceita, não é isso? Mas nesta noite, nesta manhã, Deus te alcançou através desse programa. Versículo 20. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a sua luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então fique com esta palavra, tá? Grave
no seu coração. E te convido para você depois vir aqui dar o testemunho de vida que Deus fez através desse programa. Fica com Deus, em nome de Jesus. Você está acompanhando o nosso programa Viva Altamira, aqui na Band, trazendo a palavra de Deus. Nós sabemos que todos nós precisamos de Deus em nossa vida. Vamos agora orar. Vamos agora orar pelos enfermos. Se você que está em casa, quero que você, nesse exato momento, você apresenta a tua enfermidade para o Senhor, que nós vamos orar nesse exato momento. Pai Santo, querido e amado, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Pai, eu te peço, Pai, nesse exato momento, Pai, nesta manhã, que tu alcance, meu Deus, alcance essa pessoa que se encontra enferma nesse exato momento. Que tu entre com providência, Espírito Santo. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade, todo espírito de doença nesse exato momento, Pai. Que tu, Pai, faça um milagre nesse exato momento também, através desse canal de televisão, através dessa oração, meu Deus, para essa pessoa que está precisando, Pai, de uma cura, precisando de um milagre. Eu te peço não somente pela cura física, mas também pela cura espiritual, Pai. A cura da alma. Pessoas que se encontram nesse exato momento, Pai, sem expectativa de vida, Pai. Pai, onde o inimigo tem colocado, Pai, no coração e na mente dessa pessoa, para ela desistir de viver. Nós oramos e te pedimos a cura espiritual, em nome de Jesus. Amém. Pastor Francisco, venha para cá para a gente poder já encerrar. Fique aqui do meu lado. Gente, esse é o programa Viva Altamira. Nós já estamos chegando ao final do programa, todo sábado, de 10 a meio-dia, não é isso, pastor? Com certeza, pastor Jorge Júnior. Um programa que Deus tem se feito presente através das pessoas que vêm aqui para louvar o nome do Senhor. E com certeza Deus tem muito mais a fazer através desse programa. Certinho, lembrando que vamos estar também nos bairros a partir do dia 27, não é isso? Sim, dia 27 nós temos já uma agenda, né? Iniciar o trabalho de evangelização nos bairros. Começando ali pelo bairro Jatobá, onde nós vamos estar com a cruzada evangelista, com a união de ministros, de todas as igrejas que fazem parte da união de ministros, dia 27, às 19 horas, no mês de setembro, último sábado de setembro, vamos estar ali com a nossa cruzada abençoada em nome de Jesus. A gente poder encerrar, vamos trazer o pessoal para cá, chama o pessoal também lá, a gente poder encerrar orando aqui, a gente encerrar esse programa, o programa Viva Altamira, lembrando que não é somente o pastor Francisco, o pastor Jorge, que faz parte desse projeto. Esse projeto, se é a união, já foi falar, união de ministros, são vários pastores também. O pastor Francisco está à frente também no louvor, tem a palavra, e além do mais, tem muito, né, o pastor Francisco, muita coisa do projeto. Sim, o projeto ele abrange, né, pastor Jorge? Cruzadas, são evangelizações nas praças, o programa Viva Altamira, e tem outros projetos sociais que depois nós vamos apresentar aqui. Mas antes de nós encerrarmos aqui, eu quero mandar meus parabéns ao reverendo pastor Valdemar do Nascimento Oliveira, pastor jubilado da Comiadepa aqui em Altamira, presidiu por mais de 45 anos a Assembleia de Deus aqui em Altamira. Me sinto uma pessoa honrado por ter trabalhado ao lado dele um período. Para mim tem sido um mestre nesta cidade, um homem honrado por Deus e pela sociedade, um homem íntegro. E aqui eu quero parabenizar pelos seus 90 anos que vai acontecer agora dia 2, onde o presidente da Comiadepa, pastor Célio Nauá, presidente da Assembleia de Deus em Tucuruí, vai estar presente aqui com a sua caravana. Quero abraçar o pastor Joel, que é o presidente da Assembleia de Deus em Altamira. Abraçando o pastor Joel, que é o presidente da Assembleia em Altamira, eu abraço toda a igreja evangélica Assembleia de Deus, presidida pelo pastor Joel. Um abraço do amigo do pastor Francisco aí para o pastor Joel e o pastor reverendo, o pastor Valdemar do Nascimento Oliveira, que eu tenho um respeito, um carinho muito grande pela sua pessoa. Deus abençoe. Para a gente não esquecer, o Vinícius coloca aí a questão das ofertas. Você que quiser também estar ajudando essa obra, esse é um programa, nós precisamos de ofertas, tá aí, tá? O Pix, tá? 93, esse aí é o meu Pix, 93 991 35 11 48. Nós estamos organizando ainda a questão da união de ministros, vai ter tudo bem organizadinho, vai ter a conta, vai ter tudo, tá? E você pode, nesse exato momento, ofertar, tá, gente, no Pix 93
991 35 11 40. E o pessoal de casa pode falar assim, alguém, eu tenho que ofertar? Não, ninguém é obrigado a ofertar. Mas por que estão fazendo o programa? Não tem como. Você que está em casa, tudo é voltado à questão também. Quem for fazer tudo aqui no mundo precisa de dinheiro. Para você hoje estar assistindo esse programa, nós vamos ter que pagar o programa. Nós vamos ter que pagar o programa. E você pode colaborar, porque existem 3 formas de você colaborar com o reino de Deus. Ou você vai, ou você ora, ou você oferta. Você que não pode ir, pastor, não posso ir, não tenho tempo para ir. Então vamos ofertar na obra de Deus. 93-991 35 11 48. Esse aí é o nosso Pix, tá bom? Vamos encerrar orando, pedir para que a sua esposa, a irmã Rosa aqui, dê o microfone para poder ela encerrar orando. Tá funcionando, vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta hora estamos aqui, Senhor, te agradecendo por esses momentos maravilhosos que passamos na Tua presença. Amém. O Senhor falou com cada um de nós através do louvor, através da Tua palavra, do testemunho do Teu servo, Senhor, que eu sei que vai alcançar muitas vidas e que o Senhor venha salvar, libertar vidas, que os ouvintes que ouvirem todos esses testemunhos, a palavra, Pai, em nome de Jesus, continue abençoando, tocando nos corações para ser mantenedores, para que esse programa possa permanecer constantemente, Pai, sendo pregada a Tua palavra, Senhor, em rede nacional, Pai. Assim nós oramos e já te agradecemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sábado que vem nós estamos de volta com mais um programa A Viva Altamira.